A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Vamos fazer hoje aqui, continuar fazendo um comentário das lições de adultos, cujo tema do trimestre, a Igreja Eleita, e o subtema, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse trimestre está baseado na carta de Paulo à igreja em Éfeso. E hoje nós estudaremos a lição de número 7, 17 de maio de 2020, cujo tema da lição de hoje é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o texto áureo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, Efésios capítulo 2, verso 14. A verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, dos versículos de 14 a 19, que diz assim, dizem dessa seguinte forma: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Verso 17. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Finalizando no versículo 19, diz: assim que já não sois estrangeiros, mas nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A lição de hoje ela tem um objetivo geral, que é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. Quando o comentarista aqui fala sobre sacrifício vicário, você pode entender como sacrifício substitutivo ou em substituição de. Ou seja, quando Jesus morreu no nosso lugar, ele desfez a inimizade entre os dois povos e criou um novo povo, um só, que é a igreja. Vamos então para o comentário da nossa lição. Na lição anterior nós analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu. Conforme os irmãos lembram, no domingo passado nós estivemos analisando a situação dos gentios antes de conhecerem Deus. Em que estado, em que situação se encontravam. E nesta lição, agora, nós vamos estudar essa nova posição que aconteceu através da reconciliação que Jesus fez entre nós e o Pai ali no Calvário. Bem, o tópico 1 diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Certo? Então, quem lê aí o Antigo Testamento, dá para ver de forma clara como os gentios eram tratados antes de Jesus vir. Certo? E aqueles que não se tornavam judeus por intermédio da circuncisão eram desprezados, chamados até de cães. E isso também aflora no Novo Testamento. Nós vamos ver as expressões judaicas que aparecem nos evangelhos em relação à questão dos gentios. Bem, o primeiro tópico do primeiro ponto diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Bem, então, no Templo de Salomão, reconstruído por Zorobabel
na época pós-cativeiro, e também por Esdras e Neemias, que vieram reconstruir a cidade, o templo, e Josué e Zorobabel também fizeram parte de toda essa restauração religiosa e política e social que aconteceu ali no período pós-cativeiro. O templo foi reconstruído e Herodes reformou esse templo. E no templo, na área do templo, haviam divisões, separações para as mulheres, para os judeus, para sacerdotes levitas e para os gentios. E Flávio Joséfo ele comenta em suas obras sobre esse muro que separava e impediu o acesso de não-judeus à área do templo, certo? Que nele havia inscrição de que o gentio que ali, que passasse daquele ponto, estava decretando a sua própria morte. Isso era autorizado pelo Império Romano, que dava liberdade para os judeus, num caso como esse, de descumprimento da proibição de acessar a área do templo. Qualquer não-judeu que fizesse isso poderia ser condenado à morte. E é interessante que foram achadas inscrições nesse muro no ano de 1871 que atesta essa frase que separava, que fazia essa separação, que alertava os não-judeus de não entrar na área do templo. Então havia uma discriminação, uma separação. O gentio jamais poderia adentrar essa área do templo. Então era um muro de separação. Paulo, usando essa informação, ele faz uma analogia aí no capítulo 2, a partir do verso 14, falando que Jesus ele removeu o muro, né, essa separação, isso que impedia o gentio de ter acesso ali ao templo foi removido em Cristo Jesus. É uma analogia que Paulo vai fazer sobre essa separação entre judeus e gentios, que Jesus removeu essa separação, ou seja, aquele muro que todo judeu conhecia ali na área do templo em Jerusalém, de acordo com a analogia de Paulo, foi removido e agora o gentio pode ter acesso à presença de Deus, cuja presença era representada ali pela Arca da Aliança que ficava dentro do templo de Salomão. Bem, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede que estava no meio. Essa barreira era tanto literal quanto espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos família de Deus, tendo acesso à presença do Pai. Ou seja, a barreira física que havia ali separava os gentios da presença de Deus, ela também era uma barreira espiritual que se manifestava no relacionamento diário entre judeus e não judeus. Comentamos no domingo passado sobre a dificuldade que Pedro teve ali de adentrar a casa de Cornélio, porque Cornélio não era um judeu. E à vista do judeu, aquela pessoa que não fazia parte da aliança de Israel, representada pela circuncisão, era considerado imundo ou um cão. Então o judeu ele evitava ter contato com essas pessoas. Então essa parede, esse muro, essa separação que havia entre judeus e gentios foi removida pela obra de Jesus ali no Calvário. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Tripartida dividida em 3 partes, que é a lei moral, cerimonial e civil. Ok? Então, Paulo diz que essa divisão ela era confirmada, alicerçada na lei dos mandamentos, conforme está aí no versículo de número 15 do capítulo 2 da carta aos Efésios. E consistia em ordenanças. Então a lei ela era dividida em 3 partes, que era a lei moral, a cerimonial e a lei civil. Moral, civil e cerimonial, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei era uma só. Sempre que a Bíblia, né, no Novo Testamento, quando Jesus diz assim, a lei, os salmos, os profetas, a lei aí ela está usando de forma abrangente, envolvia essas 3 partes. Nós vamos ver que no Novo Testamento em Cristo, que isso vai ser comentado agora na nossa lição, essa parte da lei civil e cerimonial, ela na realidade não foi colocada como obrigação para a igreja, ficando apenas a lei moral confirmada nas páginas do Novo Testamento.
Bem, a lei civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão. Havia ali as organizações dos mandamentos que todo israelita deveria obedecer para o bom convívio em nação, em comunidade. Um exemplo dela, em Êxodo capítulo 23, fala lá que um judeu não deveria se alinhar à multidão para perverter o juízo. Traduzindo isso em exemplos da nosso dia a dia, certo? Fazendo a contemporização dessa instrução civil que havia em Israel. Por exemplo, um movimento sem terra que invade uma fazenda, ela está enquadrada dentro desse versículo dentro desse capítulo de 23, que é se juntar com a multidão para perverter o juízo. A pessoa ali que é dona da terra, ela tem posse em escritura, é o proprietário de fato e de direito daquela terra. E se uma multidão entra lá e toma a força, ela está, à luz desse capítulo 23 de Êxodo, haveria aí um ajuntamento com a multidão para descumprir o juízo. Então isso fazia parte da lei civil. Há inúmeros outros mandamentos relacionados a essa parte civil. Tinha também a lei moral. A lei moral basicamente são os 10 mandamentos, ok? Que nós conhecemos tão bem, certo? E havia também a lei cerimonial. A lei cerimonial ela compunha todo o ritual que havia ali em Israel de adoração, de sacrifício, de expiação de pecado, de gratidão pela colheita, as festas que foram estabelecidas, então fazia parte da lei cerimonial, ok? Que envolvia desde a circuncisão, passando por sacrifícios, comidas e bebidas, né? Dos dias de festa, lua nova e sábado. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Essas cerimônias nada mais eram do que uma forma de manter a santidade do povo de Deus ali enquanto nação santa, escolhida e eleita. Essas cerimônias faziam com que eram memoriais que levavam o israelita a entender que eles haviam se tirado do Egito, colocado numa terra prometida, e que o Deus que assim operou essas maravilhas no meio deles era um Deus santo e exigia a santidade do seu povo. E essas cerimônias elas eram formas de representar o mandamento de Deus, buscando em seu povo a santidade. 4, do primeiro ponto, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e os gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Ou seja, Jesus não veio para abrogar, como aparece lá em Mateus capítulo 5, verso 20, abrogar a lei, cancelar a lei, anular a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir. Homem nenhum antes de Jesus conseguira cumprir todos os requisitos da lei. E por causa disso nós estamos debaixo da lei, escravizados pela lei. E Jesus veio para nos libertar da lei, e para isso ele precisava cumpri-la. Cumprindo a lei, ele pode estabelecer agora os seus mandamentos, a sua lei, que nada mais é que pegar os 10 mandamentos e colocar num patamar mais elevado. Ou seja, Jesus, ele inclusive anulou mandamentos humanos, quando ele diz lá no Sermão do Monte: ouviste o que foi dito aos antigos. Ele não está falando aí especificamente do que Deus falou através de Moisés nas tábuas do 10 mandamentos, mas até mandamentos que foram inseridos na tradição judaica e que podiam levar a pessoa até apedrejamento, mas que não tinham sido ordenados por Deus. E Jesus veio e nos libertou de toda essa maldição que havia debaixo da lei. Os comentaristas comentam que os 10 mandamentos foram transformados em 613 ordenanças, e qualquer pessoa que descumprisse qualquer uma dessas 613 ordenanças seria culpada de todas elas. Então era praticamente impossível um ser humano poder verdadeiramente cumprir todos os requisitos da lei e assim ser salvo. Ou seja, pelas obras da lei, Paulo diz que nenhuma carne seria salva. Então Jesus veio, cumpriu todos os requisitos da lei, os quais eram necessários e ordenados por Deus, e agora, cumprindo a lei, ele estabeleceu aí a sua lei, como Paulo comenta lá em 1 Coríntios capítulo 9, que é a lei de Cristo, que
como eu falei ainda agora, ela coloca um nível mais elevado, um patamar superior em relação aos mandamentos ali do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus diz: um homem que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, na realidade já cometeu adultério com ela. No Antigo Testamento, o homem poderia desejar a mulher, mas se não chegasse às vias de fato, a ter a própria relação, ali não haveria pecado. Jesus colocou esse mandamento no nível mais elevado, porque Jesus veio trazer a verdadeira interpretação que Deus tinha para esses mandamentos, trazer a essência dele, que deveria nascer no coração e repercutir nas relações humanas, no exterior humano. Ok? Então Jesus ele cumpriu a lei, não abrogou, não cancelou, ele cumpriu toda a lei e estabeleceu no Novo Testamento a lei moral. Se nós fizermos uma comparação dos 10 mandamentos olhando para o Novo Testamento, nós vamos ver que todos os 10 mandamentos se repetem, com exceção de um mandamento apenas, que é o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. Porque a guarda do sábado ela foi colocada como uma aliança entre Deus e a nação de Israel. Isso está lá em Êxodo capítulo 31, a partir do versículo de número 12. Então a guarda do sábado não é mandamento para a igreja, mas mandamento para a nação de Israel. Então quando Jesus renova a aliança, quando diz lá em Mateus 26, este é o cálice da nova aliança, ele está estabelecendo uma nova aliança ali. Agora, aliança com quem? Com a igreja, formada por judeus e gentios. E nessa nova aliança, ele não colocou como obrigatoriedade a guarda do sábado, mas os outros mandamentos vão se repetir nos 4 evangelhos, vão se repetir também nas cartas paulinas, nas cartas universais e pastorais. Esses mandamentos se repetem e Jesus então confirma que a lei moral ela permanece e está estabelecida para sempre. Chegando a dizer até que nenhum jota ou tio cairiam da lei sem que tudo fosse cumprido. Bem, o tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Ou seja, no Antigo Testamento, nós temos aí 2 povos, judeus e gentios. Judeus, descendentes de Abraão, gentios, todo aquele que não fazia parte da semente de Abraão. Então, no Antigo Testamento havia apenas 2 povos. No Novo Testamento, um terceiro povo aparece, e agora com uma importância determinante. Que povo é esse? A igreja, formada por judeus e gentios, através da remoção dessa barreira que separava judeus e gentios. Quando a barreira foi removida, judeus e gentios puderam estar na presença de Deus. Veja bem que antes disso, o gentio ele adorava de longe, ele não tinha o privilégio de se aproximar de Deus, cuja presença era representada ali pelo templo e todo o seu conjunto de sacrifícios e cerimônias. Ele ficava à parte, mesmo querendo se aproximar, mas sem poder. Para isso, ele deveria se tornar judeu através da circuncisão. Mas Jesus veio e acabou com essa acepção, abrindo então agora o caminho para todos, através da sua carne, como Paulo fala. Através da morte de Cristo, o caminho foi aberto para a presença de Deus. Então, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Quando nós vamos ver o sentido de paz lá no hebraico, no Antigo Testamento, a shalom de Deus, ela era representada por uma harmonia que abrangia todas as esferas da vida humana, tanto a parte física quanto a parte social, emocional e espiritual. Era isso que reinava no Jardim do Éden antes da queda. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia espiritual, social, física, mental, psicológica, emocional. Todas as áreas da vida do primeiro casal estavam em perfeita harmonia. E a queda, ou seja, a desobediência a Deus, quebrou essa harmonia, tirando a paz. E Jesus então veio e evangelizou a paz. Ele veio trazer essa paz que Deus tinha dado à humanidade ali no princípio, ali no Éden. Jesus veio restabelecer. Então, na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como homens, nos tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Ou seja, Paulo
ele diz que nós éramos filhos da ira de Deus. Por quê? Por causa da nossa vida pregressa. Isso foi tratado na lição anterior. Por causa da desobediência do pecado, nós éramos inimigos de Deus. O pecado, ele é tratado à luz da Bíblia como a inimizade do homem, ou seja, do pecador, para com o seu Deus. Então o pecado nos tornava inimigos de Deus. Então, nessa condição de inimigo de Deus, nós precisávamos nos tornar amigos de Deus. E como isso aconteceu? Através de Jesus. Ele veio trazer paz entre Deus e os homens. É interessante que os anjos, quando anunciaram o nascimento de Jesus, lá em Lucas capítulo 2, eles dizem, no cântico de louvor angelical ali, aparece a expressão paz na terra aos homens de boa vontade. Por quê? Porque ali, na cidade de Belém, naquela noite, provavelmente entre abril e março, estava nascendo o príncipe da paz, que é Jesus. Ok? Então Cristo é o motivo da nossa paz. Então Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Interessante que Paulo diz que Cristo é a paz, não diz simplesmente que ele trouxe a paz. Então Jesus, ele não veio trazendo a paz. Ele não veio trazer apenas a paz nossa com Deus, mas ele é a própria manifestação da paz. Só em estar em Jesus, nós já temos paz. E ele diz lá em João capítulo 16, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, a minha paz vos dou. Então Jesus é a própria paz, ok? Ele não simplesmente traz a paz, como os órgãos aí, as Nações Unidas, OEA e várias organizações mundiais e ONGs que fazem campanhas pela paz, cartazes pela paz, eles tentam trazer a paz, mas a diferença em Jesus Cristo é que ele é a própria paz, a essência da paz é Cristo, ele é o príncipe da paz, e onde Jesus está, a paz reina, ok? Então nós como igreja, estando em Cristo, temos aí paz uns com os outros e paz com o nosso Pai Celestial. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Interessante que não foi preciso que os gentios e judeus assinassem um tratado de paz lá há 2000 anos atrás. Não foi necessário que fossem feitos acordos de paz, alianças de paz, como Israel fez no passado com as nações que ali estavam em Canaã. Mas o simples fato de nós termos sido alcançados pela obra de Cristo no Calvário, automaticamente, espontaneamente, criou paz entre judeus e gentios. Isso aconteceu lá no século I, logo após o envio dos missionários para pregar a palavra de Deus aos não-judeus. Certo é que alguns que não queriam abandonar a lei quiseram promover ainda a inimizade, a acepção e a separação. Mas o Evangelho de Jesus venceu todas essas coisas. E lá no concílio, em Atos 15, foi batido um martelo e removida ali toda a barreira que estava sendo levantada na região da Antioquia da Síria, da Galácia e outras regiões, para impedir que os gentios servissem a Deus se não fosse por intermédio da circuncisão. Então, essa barreira, essa inimizade foi vencida e não foi preciso fazer acordo de paz, mas simplesmente o aceitar a Cristo uniu os povos em um só corpo, que é a Igreja de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a Igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Então hoje nós temos judeus, gentios e igreja. Judeus, toda a linhagem de Abraão. Gentios, aqueles que não estão na igreja cristã, nem têm ligação alguma através da circuncisão com a nação de Israel. E a igreja que é composta hoje de judeus e gentios que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeram de seus pecados, confessaram a Ele como Senhor de suas vidas e assim então se tornaram Igreja de Cristo, família de Deus e estão como templo e morada de Deus em espírito. Vamos então para o final da nossa lição, tópico número 3, pela cruz reconciliados com Deus
no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então, a obra do Calvário, ela conseguiu eliminar toda inimizade, remover todas as barreiras espirituais, sociais, culturais que havia entre judeus e gentios para que eles se tornassem um só povo, o chamado de igreja. Então, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Quem assistiu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, pode ver isso de forma bem nítida, clara e exemplificada ali naquela película de Hollywood, ok? E representa bem o sofrimento, a vergonha, a humilhação que o crucificado passava. Essa palavra cruz era tida uma palavra quase como se fosse um palavrão, que era evitada no meio da elite romana. E quem era destinado para a morte de cruz eram apenas os malfeitores, os bandidos, todos aqueles que eram tratados como a escória da sociedade. Um romano não poderia ser crucificado. Ele teria outro tipo de morte, principalmente a decapitação, que era uma morte nobre e digna para o romano, mas jamais a crucificação. E Jesus se submeteu à cruz, à humilhação, à vergonha, ao desprezo, para que nós pudéssemos ter paz e que essa barreira pudesse ser removida e assim o livre acesso a Deus fosse franqueado a todos nós. A reconciliação pela cruz de Cristo foi o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Quando fala substitutivo, vicário, quer dizer o seguinte: quem deveria ter ido para a cruz deveríamos ser nós. Eu deveria ter ido para a cruz, mas Jesus me substituiu, tomou o meu lugar. Então é um sacrifício vicário, ele tomou o nosso lugar ali na cruz. E sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então Jesus morreu para pagar o preço. Ezequiel 18:20 diz: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Então, o pecado, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, para que houvesse o atendimento à justiça divina, ou que a justiça de Deus fosse satisfeita, era necessário que toda injustiça, todo pecado, toda maldade fosse julgado. E a pena era capital, a morte. E como nós não poderíamos tornar a viver se viéssemos morrer, para pagar nossos pecados, nós poderíamos até morrer por causa dos nossos pecados, mas não teríamos condições de ter a vida após a morte. Então Jesus pôde fazer essas duas coisas, não só pagar o nosso pecado, tomando o nosso lugar, e para isso o sacrifício deveria ser puro, um cordeiro imaculado. Jesus toma e assume esse papel, e ao ressuscitar, ele nos dá o direito de vida eterna. Ok? Então, nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós. Ou seja, quando ele veio trazer o evangelho, ele iniciou a sua pregação ali nas praias da Galileia, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E ele começa a evangelizar, e o evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Ele começa a trazer as boas novas de salvação, que trazia embutida em si essas boas novas, a reconciliação e a paz com Deus. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, entre homens e Deus. E no versículo 14, o destaque era inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios. Então nós éramos inimigos de duas formas. De forma vertical, inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. E éramos inimigos na horizontal com o nosso semelhante por causa da maldade do nosso coração, do nosso egoísmo, da nossa arrogância, prepotência e maldade que habita em todo ser humano de forma latente, desde que Adão transmitiu aos seus descendentes a semente do pecado. Certo? Então, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada
na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Então Jesus conseguiu, através da sua morte e ressurreição, ali no Calvário, fazer dos dois povos, seja, judeus e gentios, um novo povo, que é a Igreja. E a Igreja hoje, ela é o templo e morada do Espírito Santo. Chegamos então ao final da nossa lição, a conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou a nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deixe aí o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, marque o sininho para receber as notificações. E não esqueça de deixar aí o seu comentário. Compartilhe essa lição, esse vídeo, com alguém que você sabe que precisaria ser edificado por ela. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, em nome de Jesus.